Tessalonicenses, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, capítulo de número 4, louvado seja Deus. Tessalonicenses, capítulo 4, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Todos o encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos dos que dormem, certo? Entendeu? Pereceremos dos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, e me perdoe se eu não saudei a todos com a paz do Senhor. Eu saúdo agora. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Que alegria. Se preocupe que eu não vou ser cansativo, viu? Glória a Deus. Ser o mais breve possível. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço mais uma vez a oportunidade que Deus nos dá de ministrar a sua palavra. Aleluia. É uma alegria em ministrar a palavra do Senhor. Falar do Senhor. Louvado seja. Eu ouvi tudo, louvei. Cheguei no início da oração, ouvi todos que recebeu a sua oportunidade, aleluia. Ouvimos cada mensagem que aqui foi trazida, e eu fico juntando, vendo, analisando, aleluia. Essa passagem da igreja de Tessalonicenses, ela é muito importante para o dia de hoje. Eu não sei se o pastor Flávio, que é o pastor da igreja, demais irmãos, aleluia, mas em algumas igrejas que no decorrer deste ano todo passou, e estamos findando mais um ano, essa passagem ela tem sido praticamente excluída de alguns púlpitos da igreja, porque é uma palavra que ela diz de esperança. A igreja em Tessalônica, Paulo estava falando com essa igreja, e ela, louvado seja o nome do Senhor, ela não tinha entendido ainda o mistério de Deus, aleluia. Então ela começa a ter tipo uma preocupação. Os que morreram antes, o que foi que aconteceu? Aqui nós vamos falar um pouco sobre o arrebatamento, porque infelizmente eu tenho que dizer para vocês, tem alguns cristãos que conhecemos que eles não têm mais essa esperança. Eles perderam essa esperança por passar do tempo. Então Paulo diz: não queremos, porém, irmão, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem morreu primeiro. Não se preocupe, não seja ignorante. Paulo estava instruindo a igreja acerca desse grandioso dia, glorioso dia
em que o Senhor vai estar nos ares, Ele não vai vir aqui. Não é a segunda vinda, é o arrebatamento, é diferente. Então ela tem fugido dos púlpitos, dos púlpitos muitas coisas, tem fugido e tem subido muitas coisas que não é de Deus. A irmã pregando, eu ouvindo, a irmã, aquela jovem pregando, que recebeu a primeira oportunidade, e eu prestando atenção. Louvado seja o nome do Senhor, lendo também a passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João, ele se coloca como aquela voz que era profética. Mas como ela mesmo falou, ele não se preocupou em dizer eu sou o profeta, não. Do mesmo jeito que no final da sua vida em terra, João, no momento ele teve um momento ali de dúvida. Não sei se você já deu esse momento de dúvida, que ele envia os discípulos a Jesus e disse assim, ele estava preso para ser morto. Vai lá e pergunta a ele se ele é mesmo o Messias. Vai perguntar a ele. Ou nós devemos esperar por outro. Olha, João Batista mandou perguntar lá, vá ao discípulo, pergunte a Jesus se ele é mesmo o Messias. Teve um momento. Eu digo para os irmãos, não, a Bíblia diz, mas diz assim, meu irmão, chegou aquele momento e diz assim, rapaz, eu vou morrer, mas se ele não for o Cristo, eu vou viver mais uns dias, né? Eu digo assim para os irmãos, João pensou, não estou dizendo que João pensou isso, a Bíblia escreveu. Eu estou dizendo, eu vou conjecturar, vou fazer aqui um pensamento meu, não é heresia. João disse assim, rapaz, se não for ele, eu vou viver mais uns dias, porque tinha terminado, findado o ministério de João. Aí o que o Senhor diz, vem, pega os discípulos assim, vem ver. Vem ver. Vem ver. Jesus ia, pregava, curava, libertava. Aí ele disse, agora vai e diga a João o que está acontecendo. Vai e diga a João o que está acontecendo. Diga tudo o que você viu. Pronto, João ficou tranquilo quando tiraram lá a sua cabeça. João estava tranquilo porque ele tinha cumprido um propósito. Eu sou a voz do que clama no deserto. Como ela disse, eu venho adiante daquele que é mais poderoso. Aleluia. Então muitos estão deixando, amado, de falar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre coisas que atrapalham a vida cristã. Tem 3 linhas, mas eu peguei aqui algumas anotações. E nós estamos estudando, eu creio que a revista de vocês não pode ser a mesma, pode não ser, da CPAD. Nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. Tudo que Deus fez de promessa, que Ele disse que ia fazer, Ele vai cumprir. Aleluia. Então, o arrebatamento, eu anotei aqui, o arrebatamento. Obrigado. O arrebatamento é a maior e mais gloriosa promessa do salvo. Será um dia que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e levá-la para si, onde nós estaremos para sempre com Ele, em toda a eternidade. A Bíblia descreve esse evento surpreendente do acontecimento dos futuros incerto, impossível de precisar a data. Quando a gente for ler lá Mateus 24, em seguida, você vai ver o quê? Que Jesus vai dizer assim, na época de Noé, comiam, bebia, capítulo 24 de Mateus, comia, bebia, se dava em casamento, fazia tudo e não se aperceberam. Noé passou 100 anos, porque quando o Senhor revelou a ele para fazer a arca, ele tinha 500. Quando o Senhor mandou a chuva, ele tinha 600, então é 100. Uns dizem que é 120, mas para mim, pelo que eu leio e estudo, é 100 anos. Ele passou 100 anos e o povo ficou desapercebido. E infelizmente, como eu estou dizendo, algumas pessoas da igreja não acreditam mais que vai acontecer esse arrebatamento. Mas vai ser um momento glorioso. Não sabemos o dia e nem a hora. E o que o Senhor diz? Vigiai e orai. Vigiai e orai para não cair em tentação. Lembra o capítulo 3 de Apocalipse que o irmão leu? Guarda o que tu tem para que ninguém venha tomar a tua coroa.
Ali, aquela igreja, se eu não me engano, é a sexta igreja já, né? Ele está falando aquela igreja, se você for estudar cada igreja, ele está falando de uma maneira diferente. Ali ele está exortando a igreja. O Senhor está exortando a igreja. Guarda o que tu tem. Está exortando com o quê? Com amor. Porque a Bíblia diz que o pai que ama, ele corrige o seu filho. Guarda o que você tem. Porque aí vai chegar bem aqui. Por isso que eu estou dizendo, presta atenção no culto, fica pedindo a palavra. Eu li várias palavras, Jesus, mas se eu chegar no culto, se eu mudar, eu mudo. Porque ele diz antes, que ele leu antes, para que tu não venha naquele grande dia de grande tribulação, de grande angústia, tu possa suportar. Guarda o que tu tem. Guarda o quê? Guarda a tua fé. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Combati o bom combate, guardei a carreira, permaneceu com a fé. Pronto. Hoje podemos perder tudo nessa terra aqui, mas a nossa esperança nas promessas de Deus não. E esse grande arrebatamento, pode ser que eu não passe, mas pode ser que os meus filhos, os meus netos passem. Mas nós estamos esperando para hoje. Era para ontem, mas hoje nós estamos esperando hoje, porque pode ser a qualquer momento um tocar e soar da trombeta. Aí a igreja tem que estar atento, com os ouvidos atentos para ouvir. Se nós formos pegarmos lá no Egito, quando o povo sai, o povo está no deserto, aleluia, e quando foram feitas 2 trombetas lá, ou 2 cornetas, quando tocava um certo toque, era para o povo se reunir. Quando tocava um certo toque, era só para os líderes de cada membro de cada um das 12 tribos de Israel comparecer diante de Moisés. Mas tinha um terceiro toque que eles tocavam, que quando ele tocava, ele estava dizendo naquele toque: levanta, desmancha as casas, que não era casa, era tenda, e vamos partir, vamos sair daqui. Foi 40 anos assim. Quando tocava, ele disse: eu preciso reunir com o povo. Moisés precisava falar com o povo. Tocava, Moisés quer falar só com os líderes. Quando tocava, vamos sair daqui, vamos sair desse bairro, vamos supor, e vamos para aquele outro bairro, toda a comunidade. Quase 3 milhões de pessoas, imagine aí. 3 milhões de pessoas se levantavam de uma hora para outra, porque ouvia. Numa posição certa eles tocavam. E diz assim: é hora de nós se levantarmos. O que que isso estava falando para nós? O que isso está dizendo? Que ele diz: quando soar da última trombeta, o Senhor virá nos ares com o voz de arcanjo e o tocar da trombeta, e vem arrebatar, tirar desta terra a sua igreja viva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Somos proclamados, chamados à vigilância, à santa expectativa do grande dia, onde a igreja, a noiva, terá seu maravilhoso encontro com o Senhor Jesus, seu noivo. É o que eu sempre digo: a noiva, ela se prepara. A noiva, ela se prepara muitos dias. Eu casei uma filha agora há pouco, no mês de outubro, e foi o dia todinho. Ela ficou nesses negócios aí de salão, de coisa, né? Para casar. E eu só me lembrando das passagens bíblicas. Eu fico olhando para as coisas que acontecem e me lembrando das passagens bíblicas. Ela se guardou, fez uma carta para Deus há uns 7 anos atrás. O noivo levou 7 fora, mas foi perseverante. A pessoa levar 7 fora de uma jovem, né? Ainda ficar perseverando: eu vou esperar, porque se for de Deus, ela vai ser minha. Acaba levar 7 fora, eu digo: rapaz, no terceiro eu tinha desistido. Terceiro fora eu tinha desistido. Então, ela escreveu essa carta quando ela tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Ela completou 24 agora em novembro, casou um mês antes de completar 24 anos. Então ela se guardou e fez tudo como ela sonhou, como ela escreveu, como ela pediu para Deus. Tudo ela fez como estava escrito no papel que há 7 anos ela tinha guardado. Então você fica prestando atenção que a noiva, ela se prepara com as vestes brancas. A noiva é pura para encontrar com o noivo, para entregar a sua pureza. É uma igreja pura, santa. Vigilância. É como eu estou dizendo, está fugindo.
Louvado seja o nome do Senhor. E nós que pregamos nessa linha de arrependimento, de pecado, de vigilância, de santidade, buscando a santidade, essas pessoas, esses tipos de pregador, eles estão sendo excluídos, jogados de lado. Porque não, você não pode pregar assim. Eu fui numa igreja, mais um pastor, amigo meu, e eu cheguei lá, era um culto campal, uma cruzada. Aí quando chegamos, o pastor do campo, na época, ele disse assim, na época eu era diácono Moraes, eu quero falar com um pregador que você trouxe, e você vem com ele comigo, tá certo? O pastor do campo, que era meu pastor, amém. Aí ele disse, apresentei ele aqui, pastor aqui, conheço ele, foi meu pastor durante 14 anos, tá? Expliquei tudo, falei, tá aqui, um homem de Deus, conheço a família e tudo. Aí o pastor disse assim, eu quero pedir um favor ao senhor. Aí ele disse, não quero que o senhor fale sobre idolatria, não quero que o senhor fale sobre nada sobre idolatria. Agora deu. Aí ele olhou para mim, ele me chama pelo meu primeiro nome, né? Ele disse assim, e aí, Pedrão, o que eu faço? Eu digo, dê lugar, homem. Nem que seja a última vez. Aí ele pregou sobre o Deus desconhecido que eles colocaram lá, e a estátua de Dagon. Ele não pregou sobre idolatria, pegou? Ele disse que a estátua caiu no chão. A estátua caiu no chão. Nesse dia foi uma mensagem tremenda assim que ele pregou, entendeu? Mas também lá nesse local foi a última vez mesmo. Isso aconteceu bem pertinho de nós aqui na cidade de Apunharés. Então, aleluia. Você às vezes assim não fala porque, vamos supor, o prefeito está aqui. Não fala isso porque o vereador está aqui. Não fala isso porque fulano está aqui. Não. Que você pega a palavra, como a nossa irmã leu, ele tem que ser tudo para ele é o centro. A palavra, ela vai doer em mim. Se ela dói em mim, se eu tenho feridas e o sal pegou em cima, ele vai queimar, vai doer. Mas ela vai me corrigir. Ela está dizendo, como o irmão dele, guarda o que tu tem. O arrebatamento é exatamente isso, é nossa preparação. Se prepararmos, ou nós cremos ou nós não cremos, ou nós acreditamos ou não acreditamos. Eu não espero, Pedro Moraes, não espero a segunda vinda de Jesus. Eu espero o arrebatamento primeiro. Mas tem 3 linhas, para mim entrar na palavra, tem 3 linhas de escola teológica. E eu não quero falar sobre teologia, eu estudei e tudo, mas eu não me preocupo com esse negócio não. Eu peço a Deus a graça na palavra, aleluia. Mas tem 3 linhas de raciocínio sobre, eu não sei qual a linha daqui do ministério, mas tem 3. Mas nada disso impede de nós crermos. É aqueles que são pró-tribulacionistas, que acham que assim que iniciar, louvado seja o nome do Senhor, o arrebatamento acontecerá só no final da grande tribulação dos 7 anos. Tem esses que acreditam que no decorrer, assim que começar a grande tribulação, aleluia, a igreja vai estar aqui nos 7 anos, amém. Eu não sei qual é a linha de raciocínio da igreja, mas tem 3. Mas ninguém não vai se preocupar com isso. Você vai se preocupar em ser o quê? Vigilante. Guardar a palavra. Guardar o que você aprendeu. Eu vou esperar o arrebatamento. Não importa se é nos 7 anos depois da grande tribulação, ou na segunda linha de pensamento, que é nos 3 anos e meio, que vai ser só bonança, só coisa boa. Aí depois o Satanás se revela quem ele é. Aí no meio de 3 anos e meio, que é de 7, é que vai acontecer o arrebatamento. Já a minha linha de pensamento,
a minha linha do ministério qual eu faço parte, que é da Assembleia de Deus, nós aí não vamos passar por nada disso. Nós acreditamos, a linha de pensamento da teologia, dos teólogos da Assembleia de Deus, acredita que o arrebatamento vai ser antes de tudo isso aí, antes desses acontecimentos. É o que o irmão leu, que não sei se você percebeu lá, Apocalipse 3, naquele grande dia, para que o Senhor possa te guardar. Se Ele vai guardar, Ele vai recolher, Ele não vai deixar tu passar. Tu está entendendo como é que é? Então nós temos essa linha de pensamento. Mas o que Paulo está dizendo, que esse grande dia, ele vai ser glorioso, vai ser majestoso. Ele estava dizendo para a igreja de Tessalonicense: se prepara, não perda a esperança. Porque alguns estavam dizendo: mas o meu pai morreu, e agora? Aleluia! E agora? Ele morreu e como é que ele vai ser arrebatado? Aí Paulo disse: não se preocupe. Os que morreram em Cristo serão arrebatados primeiro. Os que morreram em Cristo. Depois nós, ele estava falando naquele tempo, já se passou muitos anos. Nós, os vivos, serão arrebatados, tomados. É muito extenso esse estudo, é muito extenso, é muita coisa para falar. Vai ser tomado, como diz em Coríntios 15, 51, 52, se não me engano, é num piscar de olho. Você vai ser tomado dessa terra, num piscar de olho, num abrir e fechar, é rápido. Então nós temos que estar preparados. A Bíblia diz que vai estar dois no campo, um vai ser tomado, o outro vai deixar. Vai ter dois no leito, um vai ser tomado, outro deixado. Então aí nos mostra que nós devemos vigiar, estar vigilante, porque a salvação, ela é individual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não salvo a minha esposa e nem ela me salva, mas ela é individual. Mas eu posso instruí-la para que ela compreenda as promessas de Deus. É isso que nós devemos esperar. E tem algo sobre isso? Tem. Só que eu não me aprofundei nesse estudo. Lembra quando Jesus expirou? Quando ele diz: Pai, telestais, né? Está tudo consumado. Lá na cruz do Calvário, não foi? Quem ressuscitou naquele dia? A Bíblia diz que ressuscitou muitos. Saíram dos túmulos. Foi a primeira ressurreição naquele evento. Pode ler lá. É bom que você fica curioso. Eu sou assim, quando alguém está pregando, aí ele fala de uma coisa, eu vou procurar isso aqui. Os que morreram antes saíram dos túmulos. Quando Jesus está consumado, deu aquele tremor na terra, ficou escuro tudo. Dos túmulos foram abertos e saíram. E a Bíblia disse: muitos viram os que morreram. Foi a primeira ressurreição dos mortos ali, naquele grande evento. Pode ler lá que você vai lá entender. Lá quando Jesus, na sua morte, lá na morte de Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitaram. Mas agora Paulo vai dar uma verdade para nós, uma esperança de nós continuarmos nessa presença, de nós continuar nessa brecha, de nós continuar com a missão que Ele nos deu, de levar o Evangelho e falar das promessas. Meu irmão, tem promessa de salvação, tem promessa de vida eterna com o Senhor. E quando é que vai acontecer essa segunda vinda? Para os estudiosos e quem estuda a Bíblia, depois de 1000 anos o Senhor vai voltar. Um novo céu, uma nova terra. Por isso nós devemos estar aqui. O Senhor diz: olha, eu vou preparar lugar, e eu voltarei outra vez. Está vendo como é promessa? Tudo é promessa. E é promessa daquele que faz a promessa e cumpre. Não é aquele que faz uma promessa e não cumpre. Às vezes nós, ser humano, não passa dois não. A palavra do crente hoje tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Então nós temos que dizer assim: meu irmão, hoje à noite eu vou estar contigo. Lá vai ser oração 7 horas, em favor do irmão. Eu vou estar contigo. Então você fez uma promessa que vai estar com o irmão, então vá. Ou um voto, ou alguma coisa, então tem que cumprir. E Jesus, tudo o que estava escrito que o Pai falou sobre ele, se cumpriu. E depois dele ele fez promessa: eu vou, mas eu volto. Voltarei outra vez
porque aonde eu estiver, vós também estejam. Essa é promessa. É promessa. E eu anotei algumas coisas aqui, mas já estou encerrando, viu? Como eu disse para você, é muita coisa. Aleluia. O que Coríntios diz, Pedro diz, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Porquanto, amado, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para seres encontrados por ele em paz, imaculado e incompáveis. Olha o que o Pedro diz. Enquanto nós estamos nessa esperança, nós temos que estar prontos, para que nós possamos ser encontrados em paz, imaculado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Atos dos Apóstolos fala, 1, do 9 a 11. Tendo dito isso, foi levado às alturas, que eu estava falando, e olhando a uma nuvem, descobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Quem? Jesus. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Na assunção de Jesus, ele estava dizendo, os 2 anjos, 2 varões, 2 homens de grama, olha, estava todo mundo esperando aqui, rapaz, não, você fica aqui. Jesus estava dando as últimas instruções: fiquem aqui, porque daqui a 10 dias era a festa de Pentecoste, eu vou mandar. Deus é tão maravilhoso. Nós estudamos hoje na escola bíblica, na aula das provisão de Deus. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar um que é igual a mim. Louvado, não tem diferença, os 3 são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou enviar o Consolador, para quando tu não tiver força de orar, ele vem no gemidos inexprimíveis e tu orar. Para quando tu tiver fraco, ele te fortalecer. É o Espírito Santo, é daquele louvor, né? Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. É o Espírito Santo de Deus. Então, aqui Atos 1, dos 9 a 11. Olha o que diz em 1 Coríntios, que eu estava lendo. Eis que eu digo o mistério: nem todos dormiremos. Olha o que ele diz, Paulo: nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Este corpo aqui meu vai ser transformado. Esses 98 quilos aqui de água, osso, carne, gordura, vai ser transformado. Lembra que Jesus, quando ele ressuscita e as mulheres vão ao encontro, e ela encontra ele e ele diz: eu sou, vai e avisa meus irmãos. Ela quer abraçar, dizendo: não me abraça, porque o corpo dele naquele momento estava transformado. E ela disse: não me abraça. Ela ia abraçar Jesus e dar o beijo santo, que é o Horte Santo, né? Hoje é a nossa parte, Senhor, mas ele tem aquele beijo. Ela ia fazer alguma coisa, ela ia abraçar. Então não me abraça, porque ainda eu não fui transformado. Ó, o Senhor diz, João 14, do 1 ao 3: não se turbe o coração de vocês, crê em Deus, crede também em mim. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu vou preparar lugar, voltarei e o levarei para mim, para vocês que esteja aonde eu esteja. João 14, do 1 ao 3. São palavras de promessa que ele disse: eu vou voltar, eu vou voltar. Mas tem alguns que naquela época, aleluia, a Bíblia diz que era tudo em comum, a igreja primitiva, e alguns naquela época deixaram até de trabalhar. Se você for estudar as cartas da igreja de Paulo aos Coríntios, você vai ver que muitos deixaram de trabalhar esperando Jesus voltar. E não é isso, ele quer que nós trabalhamos, mas que nós não perdemos o foco, que nós possamos estar lá em João 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, as demais coisas serão acrescentadas, a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Você tem que trabalhar e estar ligado. Meu Deus, não pode ser hoje, estou trabalhando aqui, não tira a tua cabeça, depende do que você trabalha, esteja concentrado, mas pense que em qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. Viveu os 365 anos, Enoque. Andou com Deus, já não foi encontrado, por Deus o havia arrebatado para si. Está lá em Gênesis 5,
23, 24. Andou com Deus. Só teve 2 homens na Bíblia que não morreu. Alguém sabe quem é? Enoque, eu falei um, né? E o outro? Elias, né? Enoque e Elias. Elias, ele foi tomado, um redemoinho foi, levou e deixou só Eliseu, não foi? E o outro foi Enoque. Mas aqui já é outra mensagem, né? Pode ser que ele seja as 2 testemunhas, né? Porque a Bíblia diz que o homem está determinado a morrer só uma vez e depois vence o julgamento. Então foram os únicos 2 que não morreu. Mas isso aqui é outro estudo, né? É outra mensagem. Você está entendendo? Ele foi arrebatado. Olha o que diz Lucas. Tendo levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e abençoou. E estando ainda a abençoá-lo, ele o deixou e foi levado ao céu. Mesmo aquela passagem que eu estou dizendo, ele foi levado ao céu. Ele tem nos abençoado e tem nos dado a morte. Pela fé de Enoque foi arrebatado em modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho do que tinha, que ele era. Hebreus 11, 5. Ele agradava a Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou Deus, aleluia, lá no céu, conversando com Jesus e dizendo: fulano lá de tal, lá do Pentecoste é uma bênção, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Lembra aquela briga do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Satanás? Tu tem onde, Satanás? Eu tenho rodeado a terra. Tem visto o meu servo Jó? Homem justo, íntegro, se desvia do mal, temente a Deus, mas também um homem rico, tu dá tudo a ele. Pensou Deus falando de nós? Deus testemunhando? Nossa advogada, a Bíblia diz que o Senhor, nosso advogado, está à direita de Deus Pai, advogando as nossas causas. Então vamos crer nessa promessa. De repente, enquanto caminhava, conversava, apareceu um carro de fogo. Aqui eu estou falando de Elias já. Puxado por um cavalo de fogo, que o separou. E Elias foi levado ao céu no redemoinho. Lembra que eu já vi muita gente assim: aí Elias foi levado num carro de fogo. Não, o carro de fogo separou Elias de Eliseu. E a Bíblia deixa bem claro, 2 Reis 2:11, que ele foi levado no redemoinho. Foi arrebatado. Vai ser rápido. Vamos guardar. Vamos nos consagrar cada vez mais. Vamos aconselhar os nossos. Vamos falar. Vamos falar que essa promessa ela vai se cumprir a qualquer momento. Que ele vem buscar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja. Muitos não creem, aquele que não crê, aquele que não tem mais esperança, diga para ele: filho, leia a Bíblia, não perca a sua esperança. Você pode perder tudo, não perca a fé e nem perca a esperança, porque é promessa, e quem prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel. Nós aqui muitas vezes somos infiéis, mas ele permanece fiel. Encoraja aos outros. E não se preocupe, morreu, está guardado. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Temos que escolher para onde vamos. A nossa alma. O corpo volta para onde? Para a terra, o que deu. 70% do nosso corpo é água, não é verdade? Quem estuda sabe, 70% do nosso corpo é água. Eu estou se transformando em água. 70% do nosso corpo é água. O corpo vai para a terra. Nós temos ferro. Nós temos ferro no nosso corpo e precisamos de ferro. O feijão é ferro. Entendeu? Aleluia. Volta para o pó. Se você for pegar o pó, pegar o barro, você vai saber qual a matéria dele. Tem água, tem ferro. O pó, tu és pó e do pó tu retornará. A alma, para onde ela vai? A alma, mente, pensamento. Espírito, fogo de vida. O espírito, o fogo de vida, para quem o deu, vai voltar para Deus. Mas o corpo, vai para o cemitério, para o chão. Mas a alma, para onde vai? Para onde vai a eternidade? A eternidade nós vamos escolher para passar com quem?
Em cima ou embaixo? Que a Bíblia diz que é abismo, profundeza. Já o céu, depois desse céu, o terceiro céu de Deus. Temos que estar pronto, porque como diz a palavra, eu estou encerrando, eu tenho várias referências aqui, mas não vou falar. Ela vai ser rapidamente, porquanto o Senhor mesmo a dada a palavra, onde ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Essa palavra, a palavra do Senhor é: continua na esperança. Não sei a tua linha de raciocínio, o que você estuda, mas uma coisa é certa: Ele vem buscar nos ares. Não é a segunda que Ele vai pisar nesta terra. Para nós, Ele já pisou a primeira vez. Aleluia. Para os judeus que não creem em Cristo, Ele ainda vai vir a primeira vez. Mas para nós os cristãos que acreditamos que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, aleluia, nós esperamos as promessas do arrebatamento, as promessas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele vai voltar para essa terra, junto com a igreja, que Ele vai reinar. A Bíblia diz que vai ser um novo céu e uma nova terra. Essa terra vai ser limpada, vai ser purificada, louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou ainda, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou. Romanos fala isso. Nós éramos pecadores, Ele nos amou. Uma vez eu dizendo para os irmãos: irmão, Jesus amou, Deus amou mais Jesus, amou mais nós. A irmã ficou assim, olhando para mim. Esse evangelista, pergunta é essa? Eu disse: Deus amou mais Jesus ou amou nós, a humanidade? Aí ele: amou nós. Eu disse: pois é, porque era o único filho. O único filho. E Ele abandonou ele lá na cruz, porque Ele precisava ser abandonado. A Bíblia diz que Ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele não pecou. O diabo é que quer inventar coisa, que Jesus fez isso e aquilo, o diabo. Mas o Senhor não. Ele amou mais nós. Ele amou aquela última ser que vai nascer nessa terra. Deus amou esse último ser, porque o sangue de Cristo pagou a culpa daquela pessoa que vai nascer nessa terra. Ele pagou. Ele pegou a cédula, Ele pegou a duplicata da dívida, rasgou com o seu sangue. Está pago. Telextai, Pai. Está consumado. Foi pago. Eu paguei. Aleluia. Então por que nós não vamos crer? E se tem alguém que não crê, vamos avivar ele, vamos dizer: meu irmão, creia, acredite, aleluia, Ele vem buscar a igreja, aleluia, não se preocupa não, se eu morrer, aleluia, eu vou estar guardado, porque naquele último dia, é a igreja, aleluia, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, aleluia, glória a Deus. Não vos preocupeis, não vos preocupei, se vamos passar pela morte. Aleluia. Alguns não vão passar. A Bíblia diz. O mundo diz: uma coisa é certa. O mundo diz, isso é que você ouviu. O mundo diz: uma coisa é certa, todos vão morrer. Eu digo: oh, meu Deus do céu, não lê Bíblia. A Bíblia está dizendo: nem todos vão passar pela morte. Então, querida, eu não acredito no homem, no que o homem fala ou deixa de falar. Eu acredito no que a palavra diz. Ela diz: alguns não vão provar, porque vão ser arrebatados, como Elias e como Enoque, é tirado rapidamente desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar nessa esperança, mesmo em luta, adversidade, tudo que nós estiver enfrentando, não se preocupa, porque a igreja é dele e Ele vai tomar conta. Ele quer só que essa igreja seja como aquelas 5 virgens prudentes, louvado seja o nome do Senhor, que estava preparada. Aleluia. Todas estavam ali guardadas, viu? Todas as 10
estava guardado, mas faltou o azeite na hora certa. Ela negligenciou. Por isso é bom você ter uma reserva. Eu vou rezar, né? O mundo diz assim, eu vou rezar aqui meia hora. Nós não, nós oramos meia hora. Senhor, eu vou orar hoje 35 minutos. Eu vou deixar 5 minutos na reserva, porque pode ser que amanhã eu não tenha força de orar 25. Aí você ora 40, ficou mais Senhor, mais 10 eu orei hoje, está na reserva. Eu estou brincando sobre isso, mas estejamos preparados. Não negligência. O noivo vem, bate, não, abre, não pode me dar um azeite. Não. Fechou a porta. 100 anos Noé pregando. Vai chover. Rapaz, nunca choveu, agora vai chover. Vai, porque o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, vai chover. Se o Senhor prometeu, vai chover. Se o Senhor prometeu, vai se cumprir. Se você queira ou não. Se Deus falou, está falado. Passarão céus e terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Não vai passar. Tudo vai acontecer. Ah, irmão, você pode ler a Bíblia e olha o que o mundo está vivendo hoje. Desde o princípio, guerra, tudo. Desde a queda do homem. Quer dizer, agora você vai trabalhar, suar teu rosto, vai comer, você vai sentir dores de parto, né? Tem umas mulheres que sentem mais, tem outras que não sentem quase nada, mas sente dor. Então a Bíblia, ela se lê a Bíblia do começo ao fim, você vai, meu Deus, isso aqui está acontecendo. Filho que não obedece pai, você vê filho morrendo com 15 anos, 14 anos, aí você vai pegar o histórico. Não quero mais respeitar pai e mãe. É o 5º mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Mas não querem honrar. Verdade? Não querem honrar. Ah, o meu pai é antiquado, meu pai é quadrado. Eu sou moderno. O moderno está lá no cemitério e o quadrado está vivendo. Está entendendo? Tem promessa. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem arrebatar a sua igreja. Aleluia, há esperança, né? Louvor, ainda há esperança para uma árvore cortada. Foi cortada a árvore lá em cima, ela tinha uns ramos ainda, não tinha? Ela tinha lá suas raízes. Aí quando chegou, pingou água. Não sei se você já cortou uma planta. Aqui cortei. Choveu, querido, brotou. Porque é Deus, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Ainda há esperança e se Ele prometeu, Ele voltará. Amém? Eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade. Convite os irmãos. Para mim chegar aqui hoje não foi fácil, viu? Eu enfrentei uma guerra, só Deus sabe, para mim estar aqui. Mas eu gosto de estar aqui, porque o meu pastor disse assim: já é o 3º domingo que tu não está na igreja. Aleluia. E eu disse: pastor, deixa só ir hoje. Eu não vou mais não. Eu dizendo para ele. Domingo passado eu preguei numa igreja, domingo passado eu estava em outra igreja, e hoje eu estou aqui. Mas eu disse para ele: mais 8 horas eu estou aqui. Aí ele: tá certo, vá lá. Eu disse: porque eu gosto da igreja, gosto do pastor Flávio, gosto dos irmãos, então deixa eu ir. Aí ele disse: amém. Porque você tem que sair debaixo das bênçãos do seu pastor, do seu líder. Amém? Então, pastor Flávio, os irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, né? Cumprimento a todos também na gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, é chegado o fim. Estamos no fim. Muitas vezes queremos nós não compreender pela nossa falta de compreensão, mas é chegado o fim dos tempos. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que é chegado o fim dos tempos. Quando ele vivia, quando ele estava nessa peleja, que hoje estamos também. Quanto mais agora, né, irmãos? Jesus está às portas. Palavra maravilhosa que o Senhor deu ao nosso irmão evangelista Pedro Moraes. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida. Irmãos, estava vendo aí quando ele disse que o pastor dele cobrou, porque estava faltando. Ele estava brincando não, era pregando, né?
falando do amor do Senhor. Mas mesmo assim, ele tem um pastor. No dia que ele for convocado, ele chega para o pastor, como ele diz: pastor, deixe hoje. O pastor disse: vá. Ele veio debaixo da ordenança do seu pastor. Então é abençoado pelo Senhor Deus, pelo pastor. E assim, irmãos, nós estamos caminhando nessa terra. Às vezes tem irmãos que diz que eu não obedeço a pastor nenhum, só obedeço a Deus. Sabe nem o que está dizendo. Quem obedece ao pastor está obedecendo a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a nossa secretária ali na escala do trabalho semanal. Nós também agradecemos a Deus por este culto e pelo evangelista, pela sua colaboração de estar conosco nessa noite. Deus abençoe. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Terça, grupo familiar na casa da irmã Estela, liderado pelo pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Valério e pregador pastor Flávio. Domingo, culto público, dirigente irmão Felipe e pregador irmão José Wilson. Amém? Louvado seja Deus. Querido, ficamos de pé. Estaremos orando, terminando o culto. Amado Deus, eterno Pai, Pai de infinita misericórdia, queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos deste de poder estarmos juntos, Senhor, te adorando, e poder estarmos juntos, ó Pai, cultuando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra e nos alegrando em Ti. Queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos as nossas vidas, te suplicar, Senhor, a bênção, que possamos perseverar, Senhor, até a vinda, o dia glorioso do Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão da igreja, aqueles que não puderam vir também. Te oro, meu Pai, por todo o Teu povo espalhado por essa terra. Estende as Tuas mãos, ó Deus, e abençoa poderosamente. Te pedimos pelas almas, Senhor, que está à beira da estrada. Senhor, alcança pelo Teu amor, pela Tua palavra. Deus amado, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Te oramos, Pai, por todo o Teu rebanho, Senhor. Igreja de Cacimba, a igreja de Carnaúba, abençoa maravilhosamente. Pai amado, nós te suplicamos a bênção. Abençoa o evangelista, Deus recompensando os seus passos, abençoando o seu ministério. Pai, abençoa cada irmão. Te suplicamos por fé em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Toda a paz, hoje e sempre. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.